Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de programação para dispositivos móveis avançado. Hoje nós vamos dar continuidade aqui na nossa aplicação e nós vamos começar aqui a trabalhar um pouquinho com esse filtro, né? No momento a gente clica aqui em finalizados e nada acontece. Isso porque a gente não definiu ainda no filtro algum evento ali de quando ele fosse pressionado. Eu vou criar aqui um onPress, tá? E esse primeiro onPress, ele é para eu mudar o estado selecionado. Então, toda vez que eu pressionar no botão aqui, né, que é o botão lendo, eu quero que o estado selecionado seja reading, ok? E no botão de baixo, quando eu pressionar sobre ele, eu quero que seja finished. Vou salvar aqui agora, né? Não mudou nada visivelmente, mas quando eu clico aqui agora, ó, ele muda para o finalizado, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, trocar esse status aqui. Eu vou falar que o primeiro livro ele está finished e o segundo livro ele está com o reading. Então a gente vai começar a tratar. Olha só, se ele tem um status finished, né, ele fica dessa cor. Só que aqui ainda não está, né, separando para a gente a renderização. E isso acontece porque a gente ainda não definiu, né, que esse objeto aqui vai ser renderizado somente do lado lendo e esse outro aqui somente do lado finalizado. Então aqui a gente tem o nosso isActive aqui já está ok, né, com finished e com reading. O nosso loading aqui também a gente já providenciou ele, a gente viu que ele funciona quando o objeto vem vazio, né, quando o meu array não tem nada. E aqui no meu render item eu vou fazer o seguinte, né, quando eu tiver um onPress eu quero abrir a tela de details, então eu vou ter uma tela para mostrar os detalhes dele. E quando eu clicar aqui nesse novo livro, que agora ficou do tamanho certo, né, eu vou para uma tela de cadastro de livro, tá? Então, esses eventos de onPress a gente já vai começar a imaginar aqui como fazê-los. Antes da gente fazer esses onPress, né, vamos colocar um título aqui em cima desses livros, né? Estou sentindo falta de um cabeçalho, alguma coisa aqui informando, né, que são os meus livros que estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Abaixo da HStack do meu cabeçalho, tá? Eu vou vir aqui, né, e eu vou estar criando uma outra HStack, certo? Na verdade, a gente tem aqui a VStack principal, né, e eu posso estar criando uma outra VStack aqui. Eu só tenho uma VStack na página. Então vamos fazer o seguinte, vamos alinhar aqui, ó. Vamos criar aqui essa VStack, tá? Ela vai ser responsável por toda a minha página, do cabeçalho lá de cima para baixo, e ela vai ter uma padding aqui de 7. E eu vou fechá-la aonde? Lá embaixo, tá? Bom, isso aqui vai fechar um pouquinho mais a nossa aplicação, mas não tem problema, né? Porque aqui a gente tem esse padding de 8 aqui, deixa eu ver como fica. Aí, né? Pode ser assim também. Ok, agora aqui, ó, nessa minha VStack, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dentro dela uma HStack e dentro dessa HStack eu vou ter um texto, tá? E depois desse texto, né, eu posso ter um text. Aqui eu estou usando o heading e o text junto. Por quê? Né? O heading ele dá uma ênfase maior e o text vai ser apenas um gray aqui de 200, né? Se eu colocar 700 ele nem aparece. Bom, aqui eu poderia colocar, por exemplo, 2, que são 2 livros que eu tenho. E esse heading aqui eu poderia colocar meus livros, tá?
E aqui eu vou colocar uma cor para ele, que é um Gray 1.100. Se eu salvar aqui agora, né, ele fica ali em cima, ó, meus livros, e tem um 2 ali. Né? Então a gente vai alinhar isso aqui agora com o nosso HStack. E aí como que a gente faz esse alinhamento? Né? Primeiro eu digo que ele vai ter um alinhamento full width. Então ele já pega toda a largura. Alterou alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu ainda não fiz o alinhamento dele, né? Do conteúdo. Então justify contra space between, né? Então, pronto. O 2 agora foi lá para o outro lado, tá? Eu vou alinhá-los ao centro, né? Horizontalmente, lógico. Então ele alinhou um pouquinho ali o número, para o número ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Eu vou falar agora, eu tenho que pôr algumas margens, né? Eu tenho que pôr, por exemplo, uma margem top aqui de 8, né? Eu posso pôr 8, posso pôr 6, acho que 8 vai ficar melhor. Posso pôr uma margem bottom aqui de 4, então ele vai descer, ó, tá vendo? Já está descendo um pouco mais. E eu posso falar que ele tem um espaçamento interno, né? Que é o padding bottom dele de 6. Isso aí vai descer um pouco mais o restante ali. O que ainda está muito alto aqui, né, e que a gente tem que corrigir é esse PY aqui. Não faz sentido eu deixar esse PY aqui em cima, né? Eu posso simplesmente agora subir, ó, o meu cabeçalho. Só que ele ainda fica muito colado lá em cima, né? Então talvez esse meu PY ele não precise ser naquele valor todo, mas quem sabe um 8, né? Melhorou. Então agora a gente já tem ali, né, o nosso padding, e aqui eu tenho meus livros e 2. Esse 2 eu já consigo pegar ele através do meu books, né? Se eu colocar aqui no lugar do 2, books, ponto, length, ele vai pegar o tamanho do meu array, né? E aí ele continua com o 2 lá, tá? Então aqui já mostra a quantidade de livros que eu tenho. Depois a gente ainda vai ver como que a gente separa aqui e trata esses livros certinho para cada tipo, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui agora para a gente já adiantar as próximas telas, né? Então eu vou ter quais telas? Eu posso criar uma tela para cadastro de livro, em que eu posso chamá-la de register, e eu posso ter uma tela onde eu vou mostrar os detalhes do livro, tá? Então eu vou ter aqui a register, e eu vou ter aqui a details. Vou colocar aqui um NBC, tá? Só para ele poder já deixar a minha register no jeito. Muito bom, register. E aqui a mesma coisa, né? Somente crio aqui a details. Bom, o que eu vou fazer agora? A details é quando eu pressionar no livro. A register é quando eu clicar em novo livro. Lá nas minhas rotas, né, na app routes, eu preciso importar essas duas agora. Eu vou trazer a register e a details, tá? E vou criar aqui, ó, mais duas telas, onde essa vai ser a register e essa a details. E os componentes, obviamente, né? O componente da register e o componente da details. Beleza, pessoal. Aqui agora eu consigo fazer uma navegação para essas telas, né? Agora eu já posso vir aqui no meu botão aqui da home. Vamos fechar todas as outras aqui por enquanto. Aqui embaixo no meu button, né, eu posso ter um onPress nele. E o que vai ser esse onPress? Quando eu pressionar nesse botão, eu vou ter um handle new
book, né? Então eu vou criar essa função aqui. Essa função ela vai ser a função que vai me ajudar aqui a criar um novo livro, tá? Essa função handle new book, né? Ela vai ser bem simples. A gente não precisa fazer muita coisa. Daria até para ter feito lá dentro do próprio OnPress, mas só para ficar organizado, eu vou criar ela aqui, handle new book, e vou navegar, para uma outra tela. Agora sim. Para poder navegar, né, eu preciso fazer o quê? Eu vou criar aqui um const navigation, que vai usar o use navigation, tá? O use navigation eu importo ele aqui do React Navigation Native. Eu gosto de importar esses componentes sempre aqui em cima e deixar lá embaixo só os que a gente cria. Ok. E aí, esse navigation, a gente vai usar ele aqui dentro, né? E eu vou falar aqui navigation.navigate. Eu vou navegar para onde? Eu vou navegar, nesse caso aqui do new book, para tela new, tá? O new não está sendo reconhecido, né? Então eu venho aqui no meu types, navigation, e agora eu já posso, né, fazer aqui o undefined para ele, tá? Esse new aqui, né, eu estou falando como new, mas eu criei ele na house como register, né? Então a gente vai corrigir lá. E aqui também eu já vou adiantar. A details vai ser undefined, tá? Aqui se eu for navegar aqui, obviamente eu vou ter um problema, porque nas minhas rotas, na app routes, eu criei como register, então eu posso escolher. Eu acho que new fica melhor, register fica parecendo que eu estou cadastrando um usuário, né? Então vamos deixar o new aqui pro meu componente aqui de registrar um livro. Bom, se eu pressionar aqui em novo livro, então, né, ele tem que navegar. E ele navegou, de fato, né? Porque a minha tela é branca e aqui em cima deve ter algum texto, ó, né? Então quer dizer que eu estou agora na tela new, que é a minha tela register, né? Então eu preciso agora criar essas telas aqui de cadastro, tá? Essa minha tela de register vai ser uma tela simples, ela vai ser parecida com a tela de login, porque vai ter os inputs que a gente já criou, tá? Mas na próxima aula a gente faz a tela de registro aí.